A graça e a paz de Cristo esteja na vida de cada um de nós, repousando em nossos corações. Amém? Eu quero aqui nesta manhã, nesse dia de hoje, deixar aqui uma palavra exortativa para todos nós. Eu estou me incluindo, é para mim também, amém? Essa palavra. E eu quero deixar como base o Salmo 133 e o verso de número 1, para começar aqui a nossa conversa. Vou sussurrar um pouquinho aqui em teus ouvidos. Escute o vídeo até o fim, amém? E depois tira suas próprias conclusões e compartilhe, envie em teus contatos, pois outras pessoas precisam de ouvir essa verdade aqui. Salmo 133, verso 1. Oh, tão bom e quão suave é. E outra versão diz assim: fosse, né? Que os irmãos vivam, ou que os irmãos vivessem em união, né? Em comunhão. Amém? Lá no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 14, também está lá escrito: segui a paz com todos e buscai a santificação, porque sem a qual dessas duas coisas jamais verá a Deus, ou jamais entrará no reino dos céus. Amém? E lá em Romanos capítulo 12, versículo 18 e 21, também está lá escrito: o apóstolo Paulo, ele também manda uma carta para os irmãos em Roma, orientando os irmãos e exortando os irmãos e alertando os irmãos. Esta palavra, ela serve para os dias de hoje. Amém? Repetindo de novo, Romanos capítulo 12, eu aconselho, eu recomendo você ler os 21 versículos todinho, do 1 ao 21. Mas eu vou citar apenas dois, o 18 e o 21. Se for possível, tenha-se paz com todos. Amém? Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você quer que alguém faça coisas boas para você? Você quer ser beneficiado com algo bom na tua vida? Comecem a plantar coisas boas também. Em Mateus 7, versículo 12, de lá, né? Está escrito: foi Jesus que falou essa palavra. Se vocês quiserem que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis vós também, porque esta é a lei dos profetas. Você quer ser compreendido? Começa a compreender as pessoas também. Você quer ser amado? Começa a amar. Você começa a perdoar e você será perdoado. Jesus, ele chegou a dizer isso, ele chegou a declarar lá em Mateus 25: não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado, ame para poder ser amado, perdoe para poder ser perdoado. Eu tive fome e você não me deu de comida, eu estava nu e você não me vestiu, eu fui preso e você não foi me visitar, eu estava doente e você não cuidou de mim. E aí alguém foi, se levantou lá e perguntou: mestre, quando foi isso que aconteceu? Eu estou dizendo o senhor agora. E ele foi e respondeu, Jesus respondeu: quando você deixou de fazer para o seu próximo, o seu semelhante, foi a mim que você deixou de fazer. Então vamos deixar de lado, meu irmão e minha irmã, a inveja, a falsidade, a hipocrisia. Vamos procurar se compadecer pelas pessoas, vamos ter empatia pelas pessoas, vamos aprender com Jesus. Quando Jesus diz assim, ó: venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e o meu jugo é leve e é suave. Amém? O jugo de Jesus é suave, é leve. Aprenda com Jesus. Vamos aprender a ser humilde, vamos aprender a ser compreensível, ser manso, né? Ser tolerante. Vamos aprender a juntar, a não espalhar. Principalmente vocês, senhores pastores, que uma parte de pastor que eu conheço, que eu já convivi com eles. Hoje, eles me saíram do meu WhatsApp e até me bloquearam por ter falado uma meia dúzia de palavras verdadeiras para eles. Eles não suportam, eles não aguentam
Quando a gente mexe com dogma, com estatuto de igreja, os pastores, eles defendem com unhas e dentes. Eles deixam de lado o amor de Deus no coração deles e se tornam uma pessoa carrasca, ditador, sem amor, sem misericórdia. São pastores carnais, não espirituais. São pessoas que não deveriam estar sendo pastor. Andam pela cidade com o vidro do seu carro fechado, não passa, não dá hora a ninguém, não visita ninguém. Aí ainda diz assim: eu visito sim as minhas ovelhas. Que ovelha que você tem, pastor? Você esquece que você também é ovelha? Todos nós somos ovelha. Você está ali para cuidar, você está ali para orientar, para apacentar, para juntar, para aconselhar. Imagine Pedro. Pedro, antes de se converter, se muitos que estivessem no lugar de Jesus, pegaria o fundo da calça de Pedro e jogaria lá fora. Porque Pedro deu trabalho demais, mas Jesus não largou Pedro, Jesus amava Pedro. Pedro, quando era 9, era 90, quando era 8, era 80. Pedro falava pelos cotovelos. Pedro não tinha papa na língua, meu irmão. Pedro era atrevido. E Jesus amava Pedro. Nem o pior Jesus rejeitou, botou para fora, que foi Judas. Que Deus, Jesus sabia que Judas ia trair ele. Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Mas nem o pior Jesus rejeitou. Jesus nunca fez acepção de ninguém. E a gente vê aí pastores fazendo acepção. Só porque eu sou contra a ideia dele. Só porque eu não concordo a forma do trabalho. A forma como ele trabalha, né? Porque não tem embasamento bíblico. Alguns querem fazer algo só relaxadamente. E nós temos que ir no pasto do gado, não no pasto da tartaruga. Nós temos que andar, colocar o 220. Não é andar no 110 não, meu irmão. A gente tem que ter pegada. E um pastor para andar comigo, qualquer homem de Deus ou mulher de Deus para andar comigo, tem que ter a mesma visão que eu tenho, tem que ter a mesma pegada, porque se não tiver, não vai andar. Não vai conseguir caminhar comigo. Amós 3:3 está lá escrito. E como andará os dois juntos se não andar de acordo? Concluindo aqui agora, voltando ali para cartas aos Hebreus, Hebreus 12:14, era para o Espírito Santo de Deus ter mandado o escritor colocar assim, ó: buscar a santificação e depois seguir a paz com todos. Não era para estar escrito assim, né? Mas não, o escritor escreveu ao contrário, botou assim, ó: seguir a paz com todos. Não adianta você se santificar e você não estar em paz com as pessoas. Não adianta você orar, subir montes. Não adianta você participar de Santa Ceia, você está tomando a ceia para a sua própria condenação, meu irmão. Se você anda com ódio no coração do irmão, porque o irmão não aceita, né, a sua teoria, a sua tese, que é destruída. Você tem uma mania de pegar uma palavra mal colocada da pessoa e detupar para fechar as portas, ainda colocar outras pessoas contra a pessoa. Falando com os outros pastores para fechar as portas, para que a gente não vá lá levar a palavra, para que eu não vá lá levar a palavra, outras pessoas. Os pastores se unem, dão agindo igual como Sanbalate e Tobias. Saudação de paz a todos. Eu quero aqui deixar apenas em 1 Coríntios 2:9. Eu gosto muito desse texto. Esse texto aqui, ele sempre me fortalece. A promessa que Deus fez para cada um de nós depende de cada um de nós para poder ser cumprido em nossas vidas, amém? Amém. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para aqueles que o temem. Para plagiar esta palavra, eu quero apenas citar mais um texto que encontra-se no livro de Salmos 25:14, amém? Que diz assim o salmista: Deus tem segredo para revelar para aqueles que o temem. Aleluia. Então, se nós tememos a Deus, se nós procuramos a seguir os preceitos bíblicos, pode ter certeza, o que Deus falou, o que Deus determinou em sua palavra, só se cumpre quando nós fazemos a nossa vontade. Amém? É assim? Quando nós fazemos a nossa vontade? Não. Se cumpre as promessas de Deus? Não. A Bíblia fala que se nós fizermos a vontade de Deus, aí as promessas serão alcançadas e concluídas. Lá em Hebreus 10:36 está escrita essa palavra: perseverai na fé e depois
fazeis a vontade de Deus. E depois as promessas serão alcançadas. Aí no 37, aí o escritor, né, desconhecido, que até hoje, né, os teólogos tentam descobrir quem foi que escreveu, né, o livro de Hebreus. Alguns dizem que tem um punho de Paulo, né, mas por causa da forma da expressão, né, da forma da conjectura, né, bíblica, não sei se tem a participação de Paulo, mas eu só sei que o escritor ele deixou dizendo assim, que no coxinho de tempo, aquele que prometeu virá e não tardará. Então, Jesus está voltando, igreja. É momento de nós se preparar, colocar a família na arca, né? E procurar olhar só para Jesus. Porque se a gente for olhar por dificuldade, por problemas, né? A gente não consegue chegar até o fim. Foi antes de ontem, eu estava assistindo um filme que o tema do filme se chama O Peregrino. Não sei se alguns de vocês já assistiram esse filme, né? Não é bom, né? Isso num filme, né? Passar assim para os jovens, né? Isso é um evangelismo tremendo, porque aquele camarada, o peregrino, todo lugar para onde ele ia, sempre Satanás ele se vestia como anjo, como a própria Bíblia diz, né? Que ele se veste como anjo de luz e mostrava um caminho diferente, né? E ali ele, quando chegava sempre um socorro, né? Para vir dizer, não dê ouvido a essa pessoa, o caminho não é esse que você está seguindo, é esse. Mas ele passou por muitos altos e baixos, muita dificuldade, entrou numa cidade, né? Quase que foi lixado, mas não foi fácil para ele chegar até o fim. E ele estava com uma carga muito pesada sobre as suas costas. É um fardo, né? E ali quando ele chega, sobe a montanha, que ele olha para a cruz, o fardo sai das costas dele e ele consegue alcançar e vem contemplar, né, a cidade. Engraçado que o amigo dele pegou um barco, né, para atravessar o rio. Quando chegou lá, cadê o certificado? Não tinha, pastor Alex, o certificado. O anjo não deixou ele entrar no céu. E o peregrino ele chegou com um certificado, lutou, passou pelo vale, né, do desengano, vale da ilusão, vale, era um nome era vários tipos de vale, né? Mas ele perseverou, ele continuou, né, no caminho mais difícil para poder chegar lá. O que é que eu entendo dentro dessa palavra para encerrar agora? É que o caminho fácil não é o caminho de Deus, é o caminho do homem. O caminho de Deus ele é estreito, é renúncia, é cruz que a gente temos que carregar, né? E tem momento que às vezes é pesado, tem momento que dá vontade de jogar a toalha, tem momento que dá vontade de desistir. Mas enquanto mais é a luta, enquanto mais é estreito o negócio, enquanto mais perseguido a gente somos, enquanto mais a gente ser mal compreendido, mas enquanto mais a gente somos provados aqui na terra, mais a gente temos que ter certeza que esse que é o caminho certo a gente seguir. Porque se Jesus, o Filho de Deus, entrando em Jerusalém, não deram comida a Jesus, porque eu estava ontem falando isso numa live. Não deu comida a Jesus, não deu água. Jesus estava, depois de ter sido aplaudido, ter colocado ali tapete, né? O manto, o raminho, até hoje estão fazendo isso, né? Raminho. Então ali, né? O principal não fez com Jesus, que foi alimentar Jesus, receber Jesus na sua casa. E Jesus em Jerusalém, na praça pública, depois que todo mundo foi embora, estava ele ali com seus discípulos, com fome, com sede. Aí ele se lembrou dos seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. E ele saiu de Jerusalém para Betânia. E lá em Betânia ele foi acolhido. Sabe o que eu entendo dentro dessa revelação, desse contexto bíblico? É que eu e você temos que ser uma Betânia. E que Jesus ele foi habitar em Betânia, ele foi recebido em Betânia, ele foi acolhido e alimentado em Betânia. Nós temos que ser a Betânia para Jesus operar em nós, para Jesus habitar em nós. Nós temos que ser a Betânia de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe e uma boa noite para todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Boa noite a todos, irmãos. Estarei aqui agora fazendo um trabalho espiritual, né? O pastor permite, né, que eu faça lá no altar. Então eu vim aqui na salinha, né, trazer aqui 3 objetos que a irmã hoje ela entregou a vida para Deus, se manifestou, né, mas Deus usou aqui a gente, usamos a autoridade, expulsamos o demônio, né, que estava perturbando ela, tirando a paz dela, e ela vai estar saindo aqui novinha, né, graças a Deus por isso. Tá
aqui a missionária Maria José, né, a minha esposa, e pedi a ela esses 3 objetos: a garrafa com água, o retrato do marido dela e a camisa que o marido dela veste. Estarei agora nesse momento ungindo com óleo. É um trabalho espiritual, é um trabalho que Deus sempre me usou para fazer isso. Amém? Estarei aqui agora consagrando aqui, ungindo. 3 pintilhas aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí na foto também, aqui atrás, aqui, tá aí, de lado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora tem que abrir a garrafa de água, vou colocar 3 pingos d'água aí dentro também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa meu Pai abençoado. Em nome de Jesus, quando meu Pai, o marido dela, tomar esta água e usar esta camisa, que ele venha em nome do Senhor Jesus, ser salvo, liberto e curado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mal, em nome de Jesus, sai! Todo mal em nome de Jesus. Salmo 118, verso 8 e 9, disse-lhe o salmista: é melhor nós confiar no Senhor. Eu vou completar, pastor Edson, porque a Bíblia não diz, Senhor. Às vezes eu tenho um pouco assim de dificuldade de entender o escritor escrevendo do Senhor, e como a gente vem para o Orélio e vê que o Senhor, né, existe muito, a terra está cheia de Senhor e senhores. E aí eu tenho um pouco de dificuldade de citar esse texto, esse salmo, porque fala Senhor. Aí vem um questionamento, né? Que Senhor? Porque há muitos senhores. Então eu vou apenas fazer o cumprimento, viu? Para que a igreja venha entender esta palavra nessa noite, amém? Repetindo, é melhor nós confiar no Senhor Jesus, viu? Para ficar um negócio mais assim atualizado, mais entendido. Mais entendido para que a igreja venha entender, amém? De que confiar nos homens. Aí, no verso 9, está escrito assim: é melhor nós confiar no Senhor. Aí eu completo de novo: Jesus, amém? De que confiar nos princípios, amém? E aí, para fazer o cumprimento dessa palavra, eu sou um pouco exegético quando eu estou pregando. Eu gosto de fazer exposição bíblica, sempre pregando o contexto, para não ficar aquele texto sem contexto, não ficar aquela mensagem vazia. Aí eu concluo aqui, indo lá para o profeta Jeremias 17:5, quando o profeta Jeremias diz assim: é melhor, maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força, amém? E aí eu vou acrescentar mais outro versículo, aí agora vai estar lá em Isaías 48:10. Maldito é o ombreiro que faz a obra do Senhor relaxadamente. Vou lá para Lucas agora, e aí eu concluo agora, fechando com chave de ouro, dando nome para o inimigo desatar, amém? Lucas 9:62. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto, ou em outra versão diz assim: não é digno de entrar no reino do Pai, ou em outra versão diz no reino dos céus, amém? Aquele que põe a mão no arado, que já, né, está envolvido na obra, que tem posição eclesiástica dentro da casa de Deus, não faça a obra do Senhor, obreiros, relaxadamente, não faça. E não pegue, tem ombreiro e ombreira dentro da casa de Deus, pastor, que tem 4, 5 cargos aí, fica pesado, né? Fica muito pesado. Pegue só um e faça bem feito, de que ter 2, 3 e fazer relaxadamente, né? Porque é a palavra que diz aqui. Eu sei que não é culto de doutrina, pastor, mas Deus me direcionou, me deu esse versículo para a meditação da igreja. Isso aqui serve para mim também, amém? Que Deus o abençoe poderosamente.
Que o Espírito do Senhor Jesus continue fortalecendo o teu espírito. Porque se nós entender o que é fazer a obra e como fazer a obra, nós não ficava entre barro e tijolo. Ou a gente tem ou não tem, ou a gente faz ou não faz, ou pode ou não pode. E para Deus fazer um milagre na nossa vida, irmãos, temos que aprender a amar e perdoar. Paz de Deus, que a paz de Cristo esteja com o teu espírito. E você diz o quê? Amém. Amém. Eu quero aqui cantar um louvor, uma música que a letra dela é uma mensagem. E quando nós cantamos essa música, é importante que nós vivemos também essa música, amém? Da harpa de número 115. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, amém? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ao culpado eu quero estar, e na vinha do Senhor trabalhais e orais na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ao culpado eu quero estar, e na vinha do Senhor. Eu quero a cada dia trabalhar, escravo do pecado livre estar, conduzindo a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na vinha do Senhor trabalhais e orais na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ao culpado eu quero estar, e na vinha do Senhor. Presta atenção agora, a última estrofe, olha como é que diz, ó. Eu quero ser ombreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Quero eu cantar e orar, ao culpado eu quero estar, e na vinha do Senhor trabalhais e orais na seara e na vinha do Senhor. Quero eu cantar e orar, ao culpado eu quero estar, e na vinha do Senhor, e na vinha do Senhor. Amém? Versículo da palavra de Deus para encerrar a minha oportunidade. Louvado seja Deus, que encontra no livro de 2 de Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14. É bem conhecido, né? Bastante conhecida esta palavra. E essa palavra é direcionada no geral, para todos. Essa palavra não é só apenas para os evangélicos, não. É para todo mundo que invoca o nome de Deus. Amém? Que diz assim o saudoso Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei outra vez, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, ou a sua terra. Sararei a sua vida, sararei a sua família, se o meu povo, que se chama pelo meu nome.
E no livro de Jeremias 33:3, Deus ele usa a boca do profeta para dizer assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Em 1 Coríntios capítulo 2, aí Deus usa também o apóstolo Paulo para deixar também uma palavra bem edificante, doutrinária, né? Dizendo assim, ó, é uma palavra de alerta, né? 1 Coríntios 2:9. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para aqueles que o temem. Aí eu encerro aqui agora usando um versículo do salmista, no verso 14 do livro de Salmos 25, verso 14. Deus tem segredo para revelar para aqueles que o temem. Ou em outra versão diz assim: para a sua igreja, para aqueles que me obedecem, eu tenho segredos. E os segredos que Deus tem para dar é melhor e é maior do que as redes sociais têm para oferecer. Amém? Amém. Então vamos ficar firmes na palavra, porque a palavra ela cura. Porque eu passei por lutas psicológicas, quase estava numa beira de uma depressão espiritual e Jesus me curou. Aleluia. Irmãos, não se preocupe com alguém que não lhe valoriza, que te rejeita, que lhe despreza, que sai até do seu WhatsApp, até lhe bloqueia. Não se preocupe, porque essa pessoa não conhece a Bíblia, porque se conhecesse não fazia isso. Porque quem tem amor suporta o irmão. Quem tem amor aprende a ter equilíbrio emocional. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Toca a oportunidade desta noite. 24 e 25. Amém? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Mesmo que caia, não ficará prostrado por muito tempo, pois o Senhor o levantará, colocará em pé e segurará com suas fortes mãos. Eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. E quem crê nesta palavra, diga amém. Amém. Amado, ajuda aí, ajuda o diácono Lindenberg e bora calar esse trem aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Quem entendeu a palavra? Glória a Deus. Os justos herdarão a terra. Amém, queridos? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.